De volta com vocês, galera, no programa mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa EBD em Casa. Pegue a sua caneta, seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia e fica conosco nesse abençoado ensino da EBD. Você que é novo no nosso canal, se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe os vídeos para as pessoas que você conhece, para que a palavra de Deus seja propagada através dessa ação que você pode fazer para Deus, enviando esse vídeo para o maior número de pessoas que você conhece. O nosso comentarista é o pastor Natalino das Neves, doutor em teologia pela PUC, né? E ele traz o seriado de lições abençoado por Deus. A nossa capa, o design da nossa capa maravilhoso, tem aí um oleiro, né? Trabalhando vaso, confeccionando um vaso, né? O apóstolo Paulo diz que em uma casa grande existe vaso para honra e vaso para desonra. Que todos nós sejamos vaso para honra, para ser usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O tema geral, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. O tema da nossa lição que vamos tratar hoje, que vamos comentar, a lição de número 2, é o pecado sob a perspectiva do Deus que é santo. O nosso texto principal, ou nosso texto ouro, né? O texto inicial da nossa lição, está em 2 Samuel 11 e versículo 27. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Enquanto Davi via o pecado como algo que poderia ser escondido, Deus demonstra que o pecado é algo sério e que deve ser tratado com firmeza. Esse é o resumo da nossa lição. O objetivo da nossa lição são 3: explicar o pecado sobre a perspectiva humana, apresentar o pecado sobre a perspectiva divina, compreender que o julgamento de Deus sobre o pecado é imparcial e misericordioso. O texto bíblico em classe está em 2 Samuel 12, verso 1 ao 9. Por ser extenso, nós não vamos ler para nós podermos ganhar tempo ao discorrer a lição. Entrando já na introdução da nossa lição, sem mais perca de tempo, sem mais demora, nesta lição veremos o erro de um dos principais personagens bíblicos do Antigo Testamento, o rei Davi. Veremos um dos momentos mais tristes da sua trajetória como rei. O momento em que ele pecou e teve de aprender a lidar com as consequências dos seus atos. Como já sabemos, o pecado é perdoado por Deus, mas as suas consequências são inevitáveis. O homem, segundo o coração de Deus, cometeu um pecado grave, né? Então, é ser humano. É por isso que nós devemos confiar em Jesus, em Cristo, em Deus. Porque o homem, ele é cheio de erros, ele comete erros. E quando nós confiamos totalmente no homem, nós ficamos decepcionados. Podemos nos decepcionar. Mas quando confiamos em Cristo, com certeza Ele não nos decepciona. Avançando já para o nosso comentário do primeiro tópico da nossa lição, é um tópico abençoado, que tem aqui o título, o pecado sobre a perspectiva humana. Vamos ver aqui o pecado sobre a perspectiva humana nesse primeiro momento. Todo cuidado é pouco, né, com o pecado. Parece inofensivo, mas todo cuidado é pouco. Existe uma música cantada, tá? Uma música evangélica cantada que diz assim: porque o pecado não dói. Se o pecado doesse, ninguém pecaria. Mas como não dói, a pessoa peca, né? Parece ser prazeroso, mas a consequência é séria na vida do ser humano, como foi na vida do rei Davi.
devemos reconhecer as nossas fraquezas humanas. Tá? Reconhecendo as nossas fraquezas humanas, nós vamos evitar o pecado contra Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Paulo dá um conselho muito eficaz para o jovem Timóteo, o jovem pastor que estava na liderança de Paulo. Ele diz assim: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que de coração puro invoca ao Senhor. Então as paixões da mocidade podem levar às consequências sérias e um jovem perder, a sua salvação. Mas Paulo está aconselhando, e esse conselho serve para todos nós, jovens de 60, de 100 anos para baixo, esse conselho serve também. Foge do desejo da mocidade, tá? E segue a fé, a justiça, o amor, a paz, com os que de coração puro invoca ao Senhor. Esse é o conselho de Paulo para a mocidade. O pecado, ele não é um brinquedo. Ninguém pode fretar com o pecado. Ninguém pode brincar com o pecado. Paulo adverte os Efésios no capítulo 4, versículo 27. Não dei lugar ao diabo. O crente muitas vezes pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Tá? Ele tem ódio daquilo que é a imagem e semelhança de Deus e ele quer destruir. Então não brinque de ser crente, leve as coisas de Deus a sério. O tempo é inimigo do pecado, porque ele não perdoa pecado. Tá? Então o tempo não apaga pecado, ele é inimigo. Se você não confessar e achar que o tempo vai apagar, você vai perder a sua salvação. Então a pessoa pecou, ele tem que confessar o pecado, porque o tempo vai passar e o tempo não vai perdoar o seu pecado. É Deus quem perdoa o seu pecado. Então confesse enquanto há tempo, enquanto você tem vida. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Também Tiago, no capítulo 4, versículo 7, ele nos adverte dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas existe algo que é mais forte do que o diabo, que nós não devemos resistir. E aí, então Paulo aconselha na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fugir da prostituição. Então a prostituição você não deve resistir. O diabo sim, mas a prostituição é muito mais forte. E se você não fugir da prostituição, você vai quebrar o nariz, vai pecar contra Deus. Tem que fazer igual José. Deixa a capa, deixa tudo e dá no pé, certo? Não resista à prostituição, foge dela. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então é um pecado grave, tá? Então você tem que fugir da prostituição, porque ela é mais forte do que o diabo, certo? Resistir o diabo, se humilhar nas mãos de Deus, encher o diabo e ele fugirá de vós. Mas da prostituição, o apóstolo Paulo está dizendo que você deve fugir. Alguém está aí querendo te engodar do sexo oposto, querendo te engambelar, você deve fugir, não deve marcar encontro nem encontrar, mas fuja. Se vem para um caminho, sai por outro, pela salvação da sua alma. Não brinque com o pecado. Segundo tópico da nossa lição, o pecado sobre a perspectiva de Deus. Então nós vimos o pecado no primeiro tópico, sobre a perspectiva humana. E agora nós vamos ver sobre a perspectiva de Deus. O pecado desagrada a Deus. Sem dúvida o pecado desagrada a Deus. 2 Samuel 11 e versículo 27. E passado o tempo do luto, mandou Davi recolher a sua casa e ela lhe foi por mulher e lhe deu um filho. Mas isto que Davi fez desagradou ao Senhor. Então, Davi havia cometido um adultério, um homicídio, e agora
ele chama a mulher viúva para ser a sua esposa. E isso foi desagradável aos olhos do Senhor, porque o pecado, né, Deus não comunga com o pecado. Pode ser o homem mais santo, mas se ele pecar, Deus vai tratar com ele. Por mais que Davi fosse segundo o coração de Deus, sua atitude foi reprovada por Deus, porque o amor, a justiça e a santidade de Deus são inseparáveis. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é santo e não compactua com o pecado. Então Deus é amor. Em nome do amor as pessoas prostituem, pecam, né, traem, mas não esqueça, Deus é amor, mas também ele é juízo. Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. A mesma Bíblia que fala de céu também fala do inferno. A mesma Bíblia que fala da salvação também fala da condenação. Cuidado com o pecado. Não brinque. Deus é amor, mas também é justiça. Deus confrontou a Davi através do profeta Natã. E Davi se humilhou e reconheceu o seu pecado e foi alcançado pelo grande amor de Deus. Porque aquele que se arrepende alcança misericórdia. Provérbios 28:13 é o que nós já dissemos, né? Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia do Senhor. Mas aquele que continua o pecado nunca prosperará. Avançando para o terceiro tópico da nossa lição, né? O julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Então nós vamos ver agora o julgamento do pecado sob a perspectiva humana e a misericórdia divina. Deus perdoa os nossos pecados, mas as consequências são inevitáveis. É a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, certamente vamos colher, sem dúvida. Porque o pecado tem que ser tratado, né? O pecado tem que ser tratado de uma forma, né, correta, de uma forma justa. A humanidade, né, quando Deus tratou o pecado da humanidade, Ele não tratou em um canto escondido, tá? De um modo abstrato. Ele não escondeu, não foi escondido, ou passou, né, batido o pecado, mas Deus propôs Jesus como propiciação. Deus expôs Jesus na cruz do Calvário, aonde todos os nossos pecados foram sobre Jesus. Porque Deus não trata, né, com o pecado nos bastidores, mas Ele traz à tona. Deus expôs o seu Filho na cruz para mostrar para a humanidade, para mostrar para o inferno e para mostrar para todos que Ele não brinca com o pecado. Ele trata com o pecado, né, de forma séria. Ele tem que ser tratado de forma séria. Então Deus não esconde pecado. E o pecado da humanidade que Deus tratou, Ele expôs sobre o seu Filho na cruz do Calvário, mostrando que o pecado é algo sério e Deus não comunga com o pecado, né? Então, Jesus foi a propiciação do pecado, Romanos 3 e versículo 25. Muitas das vezes as pessoas pecam e não querem que o seu pecado seja tratado na igreja, na eclésia. Pecado grave. É lógico que pecado trivial, roupa suja se lava em casa. Uma briguinha, uma esposa, né? Algo assim trivial, você deve pedir perdão, não precisa estar levando para a igreja, mas pecado grave tem que ser levado para a igreja, pecado de adultério e outros mais, né? Briga de agressão, tem que ser tratado na igreja, mas muitas pessoas querem que seja tratado debaixo do pano, tá? Hebreus 12, versículo 7 ao 9, tá? É para a disciplina que sofreis, Deus vos trata como filho, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Então, aqui em Hebreus, né, o escritor aos Hebreus está nos alertando, dando as advertências. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participante, sois então bastardo e não filho. Então, aquele que não aceita a disciplina do pastor, que é o anjo da igreja, ele não é considerado como filho.
ele é considerado como bastardo. E já vimos situações que um membro não quer que seja exposto o seu pecado e entra na justiça, quer até a processar. Mas nós estamos aqui tratando da justiça de Deus. E o pecado tem que ser tratado. Se a ferida não for tratada, ela pode causar morte. Além disso, tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. E os olhamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e vivamos? É uma pergunta que o escritor aos Hebreus está fazendo aqui, tá? Então nós temos que sujeitar ao Deus Todo-Poderoso, confessar os nossos pecados. Provérbios 3:12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então aquele que não repreende, o pai que não repreende o filho, não corrige, ele não ama o filho. E o filho vai cair em situação difícil. Mas o pai que ama, ele corrige para que o filho caminhe no caminho santo. Assim é o nosso Deus, o nosso Pai Celeste. Ele quer o bem nosso e por isso ele nos corrige e nós temos que aceitar a correção para ser chamado de filho. A cura só acontece quando você confessa. Tá? Então, a cura da lepra, que é o pecado, que simboliza o pecado, que tipifica o pecado, é a lepra. E a cura só acontece quando você confessa. Isaías 6:7. E com a brasa tocou a boca e diz: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoados os teus pecados. Então, nós vemos aqui que Isaías estava com um problema sério. E Deus precisava de usar ele como atalaia, como o profeta messiânico, mas precisava primeiro curar o seu pecado. Tá? E ele, então, queimou o pecado, a lepra que representa o pecado, ela tem que ser com um remédio forte. Ele queimou com a brasa do altar e Isaías, quando Deus disse, a quem enviarei? Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava preparado porque foi perdoado os seus pecados e tirado as suas iniquidades. Lucas 5, versículo 17 ao 26. Nós temos aqui, você pode anotar e depois ler esse texto também em relação ao pecado, ok? Quando trouxeram um deficiente, um aleijado, a Jesus para ser curado, e ele perdoou os seus pecados primeiro. E os escribas começaram a questionar, quem é esse que tem poder para perdoar pecado? E Jesus disse assim, olha, para mostrar que o Filho do Homem tem poder nos céus e na terra, tem autoridade, perdoados são os seus pecados, tome a sua cama e ande. E o enfermo, o aleijado, foi curado na hora. Então a maior doença não era o problema físico daquele homem, mas era o seu pecado. Tá? Então o pecado é a maior doença, a maior lepra que o ser humano tem, e só quem pode curar, o médico não cura, o curandeiro não cura, o benzedor não cura, o pastor não cura, o padre não cura. Quem pode curar o pecado da alma é só o Senhor Jesus Cristo, que tem autoridade nos céus e na terra. Então guarde isso. O tempo não perdoa pecado. O tempo é inimigo do pecado. Tá? É preciso confessar. O diabo não tem poder sobre aquele que confessa os seus pecados. Tá? Então o diabo não tem poder. Se você encobrir seus pecados, você vai ficar refém do diabo. Mas quando você confessa, ele perde o senhorio sobre a sua vida e o Espírito Santo trabalha na sua vida e você agora não é mais escravo do pecado. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido, não guarde pecado em depósito, mas confesse os seus pecados a Deus, à eclésia, ao pastor, para você ser abençoado e não ser escravo de Satanás. Terminando a nossa lição, agora nós vamos fazer o resumo dessa lição abençoada. Conclusão, o exemplo de como Davi lidou com o pecado e como Deus estava vendo o erro cometido por ele e seu desfecho são uma boa ilustração
de como é o pecado sob a perspectiva de Deus, que é santo. O julgamento de Deus é imparcial. Todavia, aqueles como Davi se arrependem e abandonam o pecado, a misericórdia divina os alcança. Então é Provérbios 28:13, não tem como escapar. Que ele confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Mas o que encobre suas transgressões não prosperará na casa do Senhor e perderá a sua salvação. Meus queridos, que Deus abençoe sua vida, tá? Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal e estaremos orando por você e sua família. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera!